Parte 3, Manual do Ajudador Familiar Sistêmico, um guia de ajuda. Capítulo 1, página 109. Todo método de terapia precisa ter o seu modelo de mente humana, a fim de que os processos mentais possam ser entendidos. O diferencial é que o método adotado pela terapia de ajuda familiar sistêmica, além dos conceitos relacionados ao modelo de mente, ou seja, mente consciente, mente subconsciente, mente superconsciente e mente inconsciente, traz também o conceito anímico de alma sistêmica. Entendendo e percebendo que a mente do cliente atua, como ela atua, quais programações mentais existem, o terapeuta poderá realizar o seu trabalho de ajudador familiar sistêmico com muito mais possibilidade de sucesso. Eu sempre coloco assim também, né? Que tudo depende da mente do paciente. Se ele estiver disposto e aberto para o trabalho, grande possibilidade de sucesso. Sobre as mentes, podemos afirmar que todo ser humano possui 4 mentes e que estão localizadas no corpo energético, pois são órgãos metafísicos conforme segue. Então, primeiro, mente consciente, mente decisória. Tem a função de tomar decisões, mas seu livre-arbítrio é relativo, pois tudo o que acontece em nossas vidas é influenciado pelo nosso sistema familiar. A mente consciente decide o que faremos em nossas vidas, e essa decisão é enviada pela mente superconsciente, a criadora, a fim de que ela providencie junto ao cosmo, ao quântico, ao universo criador aquilo que desejamos. Contudo, a mente superconsciente não vai colapsar as partículas quânticas e materializar nossos desejos solicitados pela mente consciente, sem antes consultar a mente subconsciente, ou seja, os programas que estão atrás. No que tange às programações, a forma como os desejos são realizados. Segundo a mente subconsciente, a mente programadora, possui programações que vão ditar as decisões tomadas pela mente consciente e que serão vivenciadas em nossa vida. Assim, esta mente subconsciente possui 2 categorias de programações, as conscientes e as inconscientes, sendo que as programações inconscientes ainda se dividem em fetais e de vidas passadas. As programações conscientes contidas na mente subconsciente são aquelas criadas a partir do nosso nascimento. Então, tudo que deixou marcas profundas como traumas, tudo que presenciamos em relação de conflitos vividos pelos nossos pais, etc. E mesmo que não tenhamos uma lembrança clara, pois estávamos na tenra idade, funcionarão como programações conscientes porque ocorrem a partir do momento que nascemos para a vida. A mente subconsciente também possui programações que são inconscientes. Essas são divididas em 2 tipos. As primeiras são as programações fetais, que se referem a tudo que aconteceu no período em que éramos um feto na barriga da nossa mãe. Ainda eu até coloco que tem o sistema gemelar, que com os seus gêmeos que precisa ser tratado, porque tem muitos conflitos nas relações que provêm dos nossos gêmeos que não vieram à vida. Tudo que foi vivenciado pela mãe no período da nossa gestação e que foi pesado para ela, tais como sentimentos de medo, insegurança, dificuldade na gestação, doenças gestacionais, pensamentos, tentativas de abortar, conflitos e violências vividos com o pai da criança ou com a família, tudo isso funcionará como programações inconscientes fetais. A alma sistêmica da mãe registra todas as vivências que ocorrem no período da gestação, em forma de sentimentos, e transmite todos os sentimentos para a alma sistêmica do feto. Assim, esses sentimentos recebidos pela alma sistêmica do feto, a criança, funcionarão como programas inconscientes fetais. As programações inconscientes fetais atuarão na vida de uma pessoa de forma pesada e inconsciente, tanto na fase infantil como na fase adulta, através de doenças, dificuldades nos relacionamentos, conflitos e fracassos alavancados pelas diversas posturas de criança. Embora a terapia de ajuda familiar sistêmica não trabalhe utilizando terapias de vidas passadas, é importante ver essas lembranças de vivências pretéritas, sob aspectos de uma programação inconsciente contida na mente subconsciente. O perigo de realizar terapias de vidas passadas. Lógico, aí na permissão de quem acredita. Na nossa experiência, entendemos que o processo de terapias de vidas passadas abordado pela hipnose clássica,
com suas diversas escolas e denominações diferentes, se trata de um processo perigoso e que, em muitos casos, abrange portais prejudiciais e segredos que não deveriam ter sido revelados. Segredos de família, mesmo que em tese sejam de outra existência passada, em consequência pertencem a uma outra família e não à nossa família desta vida. Também deverão ficar ocultos, como assim desejou aqueles ou aqueles que criaram o segredo também, descendentes que ajudarão a esconder o segredo. Desta forma, quando esse segredo é mexido e revelado por descendentes ou por alguém que vivenciou um processo de terapia de vidas passadas, principalmente com uma única intenção de curiosidade, acaba se transformando em uma maldição de família. E essa maldição trará consequências, doenças mentais e mortes trágicas. Os segredos de família não devem ser revelados ou mexidos, principalmente por curiosidade. Eles virão de maldição familiar. Bert Helling nos ensinou que quando em nossa família houve um ancestral assassino, a ressonância da energia assassina fará com que muitos descendentes, em consequência, desenvolvam bipolaridade, esquizofrenia, depressão, suicídio e alguns podem ser assassinados. Quando se experimenta vivenciar ou relembrar um fato de nossa vida passada através de um processo de terapia de vidas passadas, o grau de sugestão mental é enorme, chegando a atuar também na alma sistêmica daquele que passa pelo processo. Em parte, gente, eu, pelo menos no meu entendimento terapêutico, a vida é para frente, é para o futuro, não é para trás. Você pode resignificar aqui, na sua experiência de vida, o que você teve com relação à gestação, aos gêmeos, ao que anteveio até ali 3, 5 meses antes. Mas outras situações, foco para frente no seu futuro, na prosperidade, naquilo que você almeja viver. Você tem muita vida para viver, crescer, evoluir e se desenvolver como ser humano e como pessoa. Por exemplo, somos informados em um processo de vidas passadas que naquela vida pretérita assassinamos alguém ou fomos assassinados, ou ainda alguém da nossa família assassinou. Com essa dinâmica estaremos trazendo para a nossa vida atual e para a vida de nossos descendentes as mesmas doenças e mortes trágicas elencadas acima e que decorrem da ressonância da energia assassina. A tese trazida que ampara o risco real existente na terapia de vidas passadas é a seguinte. Naquela vida pretérita, pertencíamos a uma família sistêmica. Em consequência, ficamos também sujeitos às ressonâncias limitantes daquela família. Então, é importante olhar para qualquer ressonância ou sugestões implantadas em uma pessoa, onde essas ressonâncias e programações podem ser utilizadas através da hipnoterapia sistêmica com a utilização de frases de cura. É um processo mais adequado para dissolver qualquer ressonância ou sugestões implantadas. Em consequência, serão encontradas soluções para as dificuldades trazidas por essa forma de programação. Mente subconsciente e mente programadora. As programações conscientes, a partir do nosso nascimento, se estendendo até o final da adolescência. É importante observar como se deu o nascimento, os 5 êxitos. Segundo, programações inconscientes fetais. Tudo que a mãe vivenciou no período da gestação é repassado para a alma sistêmica do feto e atuará na vida dessa pessoa. Terceira, as programações inconscientes de vidas passadas. Ressonância de uma vida pretérita que atuará de forma pesada na vida de uma pessoa. Terceiro tipo de mente, a superconsciente, a mente criadora. Responsável por buscar e criar a realidade em nossas vidas, ou seja, a criação de todos os nossos desejos, as realidades criadas, sejam elas boas ou ruins, vai depender do comando emitido pela mente consciente, pelas programações contidas na mente subconsciente. Esta mente criadora precisa ter a informação do que exatamente desejamos, e essa informação provém da mente consciente. Contudo, para a realização dos nossos desejos, a mente superconsciente criadora precisará também levar em conta todas as programações que estão contidas na mente subconsciente. Por exemplo, através do nosso livre-arbítrio desejamos ter um casamento feliz, a mente consciente. E conseguimos ter um casamento, porém ele se apresenta em um segundo momento, repleto de conflitos e dificuldades, como foram a sua maioria nos casamentos vividos em nossa família. Significa que atuou nesse casamento uma programação de conflitos que foi gerada na infância, quando, por exemplo, presenciamos conflitos no casamento dos nossos pais, a programação consciente. E sempre quem vai se relacionar
É a nossa mente subconsciente. Por isso que você precisa fazer o seu tratamento com a constelação desde a base raiz, eliminando todas essas programações de sofrimento, de dor que estão trazendo o referencial, que está reverberando, que semelhante vai atrair semelhante nesse processo. Por isso que nós não atraímos quem nós queremos, nós atraímos quem nós somos em programação. Assim, o nosso livre-arbítrio ou poder de escolha se torna sempre relativo e não absoluto, pois tudo que ocorre em nossas vidas, seja bom ou ruim, será influenciado por ressonância que vem do nosso sistema familiar. Outra hipótese nesse exemplo é que esses conflitos dos pais já ocorriam desde que a pessoa era um feto, as programações inconscientes fetais. Mente superconsciente criadora, busca no quântico e cria nossas realidades, desejos, em conformidade com os comandos na mente consciente e as programações existentes na mente subconsciente. Quartamente, a inconsciente, que é o inconsciente coletivo familiar. É uma mente coletiva de todas as almas sistêmicas contidas em um sistema familiar. É considerado inconsciente coletivo familiar. Essa mente possui a função de emitir as ressonâncias de possibilidades e ressonâncias limitantes. As ressonâncias limitantes têm a função de restabelecer o equilíbrio do sistema familiar. Nem que para isto a vida de muitos descendentes tenha que ser norteada por doenças, fracassos, conflitos e até mortes trágicas. Quando o equilíbrio é restabelecido, significa que haverá fluência do amor no sistema alimentadas pelas ressonâncias de possibilidades. Quando você escolhe iniciar o seu tratamento, lembra que você está se colocando como uma grande contribuição ao equilíbrio de todo o seu sistema familiar. É aquela fala que nós citamos em alguns momentos, para em mim toda essa programação, porque eu escolho olhar para tudo que está oculto no meu campo morfogenético, no meu campo mórfico, transformando essas informações aqui da mente subconsciente para minha mente consciente e a superconsciente co-criando a realidade dos meus sonhos. A mente consciente exerce poder sobre a mente consciente, pois quem primeiro decide como serão as nossas escolhas de vida é a nossa alma sistêmica, através de lealdades, vínculos e fidelidades com aqueles que vieram antes do nosso sistema familiar, que é a segunda lei sistêmica, a de ordem. Embora isso não seja consciente para uma pessoa, assim essas escolhas de nossa alma sistêmica serão inconscientes para nós em um primeiro momento. A mente inconsciente também exerce poder sobre a mente subconsciente, pois decide como se darão as programações contidas na mente subconsciente. Ela nos influencia em nossas escolhas, a fim de que possamos vivenciar fatos que funcionarão como programações, pois, como diz o velho ditado, nada é por acaso. As ressonâncias limitantes trazem os emaranhados, as identificações, os intrincamentos ao quais estamos vinculados. Emaranhado é viver os mesmos problemas da pessoa. A identificação é você sentir o sentimento de uma pessoa como se fosse seu. O intrincamento acaba sendo essa mistura. Já as ressonâncias de possibilidades criam as oportunidades de alcançarmos realizações em nossa vida e de solucionarmos todas as dificuldades emanadas pelo nosso sistema familiar, conforme já disposto em nosso holograma. As ressonâncias limitantes e as de possibilidades em tudo que elas trazem para a nossa vida formam respectivamente as programações ocultas negativas e as programações ocultas positivas, pois toda família, por mais disfuncional que seja, tem um tesouro poderoso a ser acessado. E por mais disfuncional, nós precisamos entender que todos estão dentro desse processo de evolução. Eu acho que o mais transformador dessa técnica que já ressoou sobre a minha vida e transformou a minha vida foi ver isso. Você tem uma mudança de percepção, de olhar para aquele que antes, por isso que a gente fala da exclusão, que você julgava, que você criticava, excluía, você consegue perceber que ele está em honra a esse emaranhamento. Ele está identificado com o morto, com o ancestral da família, que também quer ser visto, porque quando nós atuamos com a constelação não tem tempo e espaço. Você resignifica essa questão familiar ancestral problemática,
Você soluciona o problema de exclusão. E quando essa energia é transformada no atendimento, você modifica esse vínculo e ele se dissolve. E a fluidez nas gerações, entende? Porque identificação, intrincamento, às vezes é o jovem mais novo da família que ele vai estar identificado com o morto do passado. E quando a gente faz esse processo terapêutico, elimina isso, a nossa descendência é liberada para prosperar. Então, isso é sensacional da constelação, a transformação que ela traz. Então, essas ressonâncias limitantes e de possibilidades, eles fazem com que esse tesouro possa ser acessado. As programações ocultas negativas, também denominadas de emaranhamentos, intrincamentos e identificações, em verdade decidem de forma velada como serão as programações conscientes e inconscientes que ocorrerão em nossas vidas de forma muito pesada. Assim, as programações consciente e inconsciente são subordinadas às programações ocultas. No trabalho de ajuda familiar sistêmico, o terapeuta ajudará o seu cliente a ser um grande instrumento de reconciliações dentro do seu sistema familiar. Isso fará com que o cliente possa se conectar às ressonâncias de possibilidades, onde, em consequência, fará com que haja uma conexão com as programações ocultas positivas e a dissolução das negativas. A dissolução das programações ocultas negativas significa que os emaranhados, os intrincamentos e as identificações foram solucionadas e curadas de forma coletiva. A mente inconsciente e inconsciente coletivo familiar. Programações ocultas negativas, ressonâncias limitantes, emaranhados, identificações e intrincamentos. Programações ocultas positivas, ressonâncias de possibilidades, as nossas realizações. Modelo de mente. 1. Primeiro, a mente consciente, mente decisória, livre-arbítrio relativo, os nossos desejos. Segunda, mente subconsciente, mente programadora, programações conscientes a partir do nascimento e até antes ali da pré-concepção, programações inconscientes fetais, programações inconscientes de vidas passadas. Mente superconsciente, mente criadora, busca saber o que deseja a mente consciente e como será realizado, mas de acordo com as programações contidas na mente subconsciente. 4. Mente inconsciente, inconsciente coletivo familiar, exerce poder sobre a mente consciente e subconsciente, decidindo nossas escolhas de vida e como as programações da mente subconsciente surgirão em nossas vidas. Capítulo 2, parte 3. Os 5 êxitos e o movimento interrompido. Para que possamos entender melhor a atuação das programações conscientes e inconscientes, é preciso elucidar o que são os 5 êxitos e o que é o movimento interrompido. Os 5 êxitos são movimentos naturais e instintivos que ocorrem a partir do nosso nascimento, que poderão ser livres ou ser impedidos devido à incidência daquilo que Bert Helling definiu como um movimento interrompido. Quando ocorre a incidência do movimento interrompido e o nascimento de uma criança se deu com dificuldades, isso tudo poderá gerar consequências pesadas na vida de uma pessoa, não só na fase infantil, mas também na fase adulta. Assim surgirá a necessidade de buscar ajuda terapêutica. 5 êxitos. Primeiro, como se deu o nascimento? Verificar se a criança nasceu antes ou depois do prazo, se nasceu com um cordão umbilical enrolado no pescoço ou outras posições perigosas. Segundo, movimento em direção à mãe, verificar se houve algum movimento interrompido, o qual impediu a fluência em direção à mãe, tais como verificar se a criança foi internada logo depois do nascimento na UTI neonatal ou se foi a mãe que foi internada na UTI. Esses são 2 exemplos de incidência de movimento interrompido, que esses movimentos já geram bastante sofrimento na vida da criança. Terceiro, tomar a força do feminino que vem da mãe. Isso significa abundância na vida e é caracterizado pela amamentação natural ou feita por mamadeira pela mãe ou por outra pessoa, onde neste caso não haverá incidência do movimento interrompido. Algumas vezes a criança se nega a amamentar-se no seio da mãe, mesmo havendo leite em abundância. Neste caso poderá haver a incidência do movimento interrompido, porém em outros casos não.
Quarto movimento livre em direção ao pai, ausência do pai. Verificar se a criança conseguiu fluir em direção ao pai, se houve de alguma forma esse impedimento, por exemplo, a criança é impedida de ir em direção ao pai devido à ausência ou à morte do pai. Ainda temos quando a criança é registrada e criada por um homem que não é o seu pai biológico, a falsa paternidade. O quinto movimento, tomar a força do masculino do pai, alienação parental. Quando a criança toma parcialmente e de forma prejudicada a força do masculino que vem de seu pai, verificar se houve algum movimento interrompido relacionado com a mãe ou outra pessoa e que esteja praticando alienação parental. O que é alienação parental? É uma prática que um adulto usa do seu vínculo, autoridade ou guarda que tenha relação com a criança. Ele vai interferindo, manipulando ou induzindo a mesma, a fim de que ela repudie um dos seus genitores, causando assim prejuízos na relação com eles. Movimento interrompido. Quando houve um movimento interrompido em relação à nossa mãe ou nosso pai, ou seja, quando fomos impedidos de alguma maneira de entregar-se profundamente à nossa mãe em algum momento da nossa infância, sofremos as consequências dessa não entrega também na nossa vida profissional. Interrompemos nosso movimento em direção aos nossos colegas de trabalho. Temos dificuldade de nos dedicarmos intensamente. Aguardamos que outros façam por nós e que venham até nós. Aguardamos que o sucesso na profissão ou da empresa venha até nós e ficamos contidos no movimento em direção a ele. Extratos de Seminários de Bert Hellinger. Capítulo 3. Prováveis consequências das causas ocultas nascidas do movimento interrompido e dos traumas infantis. No trabalho do ajudador familiar sistêmico, precisamos trazer à luz as causas ocultas nascidas dos movimentos interrompidos e dos traumas infantis, a fim de verificar as prováveis consequências que tudo isso pode ter gerado na vida do cliente. Trata-se de dinâmicas realizadas pela alma sistêmica do cliente, geralmente a partir de sua primeira infância, e que também funcionarão como programações. Desta forma, estaremos obtendo informações do campo informacional familiar do cliente e dele próprio, que propiciarão uma melhor condução de todo o tratamento. Contudo, não se trata de um diagnóstico definitivo, pois os movimentos interrompidos e os fatos considerados traumas infantis podem ou não desenvolver consequências na vida de uma pessoa. Lembrando que trauma é tudo aquilo que você experienciou de negativo, que trouxe algo traumático, ou às vezes aquilo que você não recebeu também geram traumas. Você deveria ter recebido proteção, cuidado, atenção, acolhimento, alimentação e demais. Um fato difícil e específico pode gerar consequências pesadas para uma pessoa e não gerar para outra. Assim, todos os fatos levantados precisam passar sobre o crivo da percepção sistêmica do ajudador familiar sistêmico do cliente, pois o campo mórfico não cria hipóteses. A percepção sistêmica do ajudador, toda análise realizada em relação aos primeiros anos de vida de uma pessoa e tudo que foi trazido em forma de queixas, a ajudarão para que se confirme ou não as incidências de programações e as causas ocultas. Descrevemos a seguir conforme nossa experiência profissional e o que mais se apresentou, tendo como base centenas de atendimentos realizados sobre a ótica familiar sistêmica, permitindo assim que haja um excelente manancial de pesquisa. Primeira parte. Programações mentais conscientes a partir do nascimento, desvendar como se deu o nascimento, trazendo luz às causas ocultas. Primeiro, nasceu antes do prazo, tendência a ser ansioso. Segundo, nasceu depois do prazo, tendência a ser depressivo. Terceiro, houve complicações durante o parto, tendência a ter muitas dificuldades e provações na vida, além de ser muito sensível, tudo é doloroso, fere e mágoa. Quarto, nasceu com cordão umbilical enrolado no pescoço. A alma sistêmica do feto tentou se matar, suicídio, já prevendo que seu nascimento irá trazer dificuldades para os seus pais. A pessoa poderá carregar muita culpa na vida, sua primeira culpa é de ter nascido. Quinta, houve o uso de fórceps durante o nascimento. Poderá haver muita sensibilidade física, tudo machuca e fere o seu corpo, a instabilidade emocional atua no
em forma de dores, alergias e outras doenças, poderá desenvolver doenças com incidência de dores físicas que a medicina a princípio terá dificuldade de tratar. Sexta, o bebê foi para o UTI neonatal depois do nascimento. Tendência a se sentir abandonado e não amado. Isso se refletirá nos relacionamentos, dificuldade de criar laços emocionais com outras pessoas e ainda poderá desenvolver muita raiva, que é o amor não correspondido e ausente nos primeiros dias de vida. Ainda poderá apresentar dificuldades imunológicas na primeira infância, ficando suscetível a infecções pulmonares. Sétimo, a mãe foi para a UTI depois do parto ou quase morreu durante o parto devido a complicações e infecções. Tendência a se sentir sempre culpada em relação à mãe, busca permanentemente ser visto, validado e amado pela mãe. Em outros casos, se afasta da mãe com mágoa, se sentindo preterido em relação a outros irmãos, que com certeza teve um parto tranquilo e não causando sofrimento para a mãe. A alma sistêmica da mãe possui uma ressonância de mágoa e medo que reflete no comportamento dela. Ela se mantém na forma de se relacionar um pouco mais afastada desse filho do que em relação a outros. Ele quase me matou. Se eu me aproximar demais dele, ele pode tentar outra vez. A alma sistêmica fala. Existe atuando na mente subconsciente e consciente da mãe uma lembrança traumática que foi o parto difícil, doloroso e de muito risco para ela. Assim, a relação mãe e filho poderá ser prejudicada e distante. Oitava. A mãe faleceu no parto, morte no puerpério. Tendência a se sentir culpado pela morte da sua mãe e faz da sua vida um movimento em direção à morte. Tem muita raiva e raiva nasce da culpa de ter matado a própria mãe, uma compensação arcaica de expiação. Desta forma, pensa muitas vezes em se matar ou desfere a sua raiva através de atos violentos praticados com outras pessoas. Por isso que a gente não pode ter julgamento pelas pessoas que têm raiva, ódio, que fazem crimes ou outras situações, porque às vezes ela está presa nessas dinâmicas. Por isso que nós falamos que a constelação, tanto a familiar, tradicional e a espiritual, ela traz uma transformação na vida das pessoas de resignificação e inclusão de todos esses excluídos à margem da sociedade que nós sempre reverberamos e falamos que todas as pessoas têm jeito e elas têm solução. A segunda parte, programações mentais conscientes a partir do nascimento, movimento interrompido e traumas na infância, trazendo à luz as causas ocultas. Primeiro, se houve movimento ou não em direção à mãe, se após o nascimento não foi possível para o bebê ir para os braços da sua mãe, então houve um movimento interrompido. Se isso ocorrer, o adulto poderá ter dificuldades em relação ao sucesso, à prosperidade, à fertilidade, à abundância, à fluência no trabalho, poderá ainda desenvolver neurose. Segundo, se houve ou não amamentação materna, se a criança se negou a amamentar-se em sua mãe, mesmo havendo leite materno, isso precisará ser percebido com atenção, pois a abundância na vida está ligada à amamentação. Em muitos casos, a criança, desde o início do nascimento, amamenta-se naturalmente em sua mãe, mas por motivo de trabalho ou viagem dela, essa amamentação natural teve que ser precocemente interrompida com essa amamentação feita por mamadeira, inclusive fornecida por outra pessoa. Com essa dinâmica, não haverá movimento interrompido. Pouco leite materno disponível durante a amamentação ou pouco período de amamentação materna não irá caracterizar o movimento interrompido. Muitas mães possuem leite em abundância, mas a criança se recusa a amamentar-se. Em alguns casos, fica caracterizado o movimento interrompido, pois já está presente uma causa oculta, mas em outros casos não, pois a criança poderá aceitar sem rejeitar o leite nutricional infantil fornecido por mamadeira. Geralmente, situações que ocorrem entre mãe e a criança no período da gestação, tais como depressão gestacional grave, pensamentos de não querer a gestação, pensamentos de querer abortar e tentativas mal-sucedidas de aborto, trazem as causas ocultas que fará com que a criança não queira amamentar-se em sua mãe. A intenção da alma da criança é se matar por inanição, já que sentiu desde o início e período da gestação que não era amada. Quando existe uma causa oculta para que a criança não se amamente na sua mãe, isso poderá gerar um relacionamento difícil de ambas durante toda a vida. Em consequência, a pessoa não tomará a força do feminino, que vem da mãe,
gerando na fase adulta falta de sucesso, prosperidade, abundância e fertilidade. Terceiro, se houve ou não movimento livre em direção ao pai. Se a mãe é bem resolvida em relação ao masculino, ela vai naturalmente incentivar que a criança vá em direção ao pai, através de uma convivência boa, sem ocorrência da parentificação. Se a mãe pratica alienação parental, ela está criando um movimento interrompido. Quando isto ocorre, a criança, depois de adulto, terá muita insegurança, falta de determinação, incidência de procrastinação, falta de criatividade, falta de força para olhar o futuro e para o trabalho, além da possibilidade de desenvolver neurose. Quarta, se houve algum trauma na infância. A incidência de traumas na infância, sejam eles lembrados conscientemente ou não, devido à pouca idade, gerarão limitações, amarras e bloqueios na vida. Todo trauma infantil causa um biochoque, ou seja, fica registrado nas células. É importante entender que somente a criança que tem um trauma infantil, que poderá atuar na sua vida de forma pesada, seja consciente ou subconscientemente. Esses traumas infantis serão classificados como programações conscientes, pois ocorrem a partir do nascimento e estarão presentes na mente subconsciente, mesmo que o trauma não seja lembrado devido à pouca idade. Quando a pessoa adulta passa por um trauma, ele tem lembranças traumáticas que poderão gerar transtornos de estresse pós-traumático e que também funcionarão como programações conscientes na vida adulta. Alguns traumas ocorridos na fase adulta, como também na infância, onde tenham ocorrido traumatismo craniano, poderá deixar sequelas com limitações motoras e mentais, como a perca de memória. Em outros casos, o traumatismo craniano poderá ativar áreas do cérebro antes não utilizadas, trazendo em consequência alguma habilidade que antes a pessoa não possuía. Há casos onde aquele que passou pelo traumatismo também poderá desenvolver algum poder paranormal relacionado à psicometria. Capítulo 4. A reprogramação e os processos de cura. A reprogramação mental e anímica. Geralmente, as formas de terapia que não trabalham com uma ótica familiar sistêmica vão atuar somente na mente consciente, subconsciente e superconsciente, no que podemos classificar como sendo o processo de reprogramação mental. Já a terapia com visão familiar sistêmica pretende realizar no cliente processos de reprogramação anímicas e mentais. A atuação é na alma sistêmica do cliente, em seu sistema familiar, que em consequência possibilitará uma nova ressonância que atuará na mente do cliente, através de reprogramações mentais. São criadas novas imagens anímicas liberadoras, positivas, que integrarão as antigas imagens anímicas negativas, reprogramando-as, pois nada pode ser excluído. E a partir daí, as novas imagens criadas na integração criarão uma nova ressonância que reprogramará as antigas programações mentais. Com as novas programações mentais positivas criadas, a mente enviará novos comandos de cura e soluções para o corpo energético e biológico do cliente. Novas imagens anímicas, integração das antigas imagens anímicas negativas, criação de uma nova ressonância, reprogramações mentais, nova reprogramação positiva, processos de soluções e cura, atuação no corpo energético e biológico. Herança maldita. Em outros processos terapêuticos que não trabalham com a visão familiar sistêmica, o que poderá ocorrer é que, apesar do cliente obter um processo de cura individual definitiva, parcial ou provisória, ele poderá passar à frente na direção dos seus descendentes na mesma ressonância limitante, que trouxe tanto peso na sua vida. Isso ocorre pois não houve a dissolução da ressonância a nível anímico, ou seja, não se processou a cura coletiva sistêmica. É como se fosse deixado uma herança maldita para futuras gerações. Embora o cliente se sinta curado na primeira doença, a cura definitiva, posteriormente ele poderá desenvolver uma outra doença diferente da primeira. O cliente, nesse caso, não consegue perceber que há um nexo causal entre a primeira e a segunda doença, por serem diferentes. Contudo, as duas doenças foram criadas pela mesma ressonância limitante que não foi dissolvida, ainda existindo a possibilidade, depois de algum tempo, da mesma doença poder retornar, como é o caso do câncer. Não houve o aprendizado. Sobre o câncer dentro da ótica familiar sistêmica, é a única doença que não se cura. Ela fica adormecida no sistema familiar.
O câncer é uma doença familiar sistêmica que veio mostrar e ensinar algo não só ao doente, mas a todo o sistema familiar. Assim, se o doente e seu sistema familiar eles não aprenderam, introjetaram os ensinamentos que o câncer veio ensinar, somente ficar preso à raiva, ao ódio, às mágoas, às marcas e não entender o amor a si, ele vai retornar novamente ao paciente e continuará acometendo outros membros desse sistema familiar. Por isso, página 127, a mente inconsciente ou sistema familiar, capítulo 4. Tudo que é pesado na vida de uma pessoa é criado pela mente inconsciente, o inconsciente coletivo familiar que representa todas as demandas do seu sistema familiar. Esta mente inconsciente traz no seu coletivo os emaranhados, as identificações e os intrincamentos, que nasceram das dinâmicas familiares vividas por antepassados vivos ou mortos. Isso faz com que haja na vida de uma pessoa a possibilidade de tempos em tempos haver causas ocultas para tudo que aflige de forma pesada. A cura definitiva ocorrerá em 5% dos casos. Muitas formas de terapia que não utilizam a visão familiar sistêmica, em verdade, buscam um processo de cura individual, psicológica e física. Assim, a cura definitiva buscada apresenta uma porcentagem muito baixa de sucesso, pois o trabalho terapêutico não se busca a cura sistêmica coletiva. No nosso entender e experiência, e sem o apoio do rigor científico, podemos avaliar que em 5% dos casos ocorrerá um processo de cura definitiva. Já o restante 95% dos casos tratam-se de processos de curas provisórias, parciais ou processos sem qualquer tipo de melhora ou cura. A terapia familiar sistêmica não busca somente um processo de cura individual, e sim processos de sanar e sanear, como será visto mais à frente. O sanar e o sanear possibilitarão um processo de cura coletiva ou sistêmica. Cura coletiva, sistêmica. Mente inconsciente. O tratamento familiar sistêmico busca obter um grande processo de cura coletiva ou sistêmica, que atuará trazendo várias curas psicológicas e físicas no cliente. Assim, busca-se não só reprogramar as mentes consciente, subconsciente e superconsciente, mas também uma reprogramação anímica através da mente inconsciente que atuará em todo o sistema familiar. A terapia familiar sistêmica atua na mente inconsciente, que em verdade traz todas as demandas de um grupo de almas, que forma uma grande alma, o sistema familiar. Por isso que esta forma de terapia também é denominada de terapia de alma. Em conclusão, todo o trabalho familiar sistêmico visa atuar na mente inconsciente do cliente, ou seja, diretamente no sistema familiar, buscando uma cura coletiva ou sistêmica, que trará também a cura individual do cliente, curas psicológicas e físicas. Capítulo 5. O sanar e o sanear que geram libertação e liberação. Embora dentro do significado das palavras na língua portuguesa cura e sanar são sinônimos, porém dentro da visão familiar sistêmica elas possuem significados diferentes, como será visto a seguir. Sob a ótica familiar sistêmica, o verbo sanar, que dá origem ao substantivo sanação, significa dissolução de emaranhados, que dão origem aos conflitos que ocorrerão nos relacionamentos. Já o verbo sanar, que dá origem ao substantivo saneamento, significa proporcionar mais saúde física e mental. Em consequência, haverá menos incidência de doenças. Criando um paralelo, a Organização Mundial de Saúde preconiza que a maioria das doenças que ocorrem em países em desenvolvimento são causadas pela falta de saneamento básico. Desta forma, quando há saneamento, haverá mais saúde. As almas sistêmicas, diante da sabedoria recebida de geração após geração, sempre almejam alcançar processos mais sutis de sanação e saneamento, ao contrário das pessoas vivas de uma família que procuram obter um processo de cura. Quando uma pessoa busca tratamento, seja por médico, emocional, sistêmico, geralmente busca restabelecer sua saúde física ou mental. Isso significa um desejo de ser curado. Muitas vezes também se busca restabelecer a harmonia nos relacionamentos e mais êxito na vida, e que também se caracteriza por ser um processo de cura. Desta forma, enquanto as pessoas buscam um processo de cura,
A sua alma sistêmica almeja alcançar a saneação e o saneamento. A cura, como já foi abordada, é um processo buscado pelas pessoas e que possui um percentual muito baixo de sucesso. Já as almas sistêmicas buscam processos de sanar e sanear, e que em consequência gerarão outros dois processos, a libertação e a liberação. A libertação atua no cliente e em outras pessoas vivas da sua família, traz um leque de possibilidades atuando na resolução de conflitos e fracassos que ocorrem nos relacionamentos, a falta de prosperidade e até a cura de doenças graves, além de criar soluções para outras dificuldades. Já a liberação atua dissolvendo os sentimentos de culpa e raiva, que estavam antes atuando nas almas sistêmicas de vivos e mortos dentro de um sistema familiar. Então, as pessoas querem se curar. As almas sistêmicas buscam sanar e sanear. O sanar e sanear geram libertação e liberação. Capítulo 4, parte 4, a nossa criança interior. Página 133. Capítulo 1. Olhando para a alma sistêmica da criança. As causas ocultas nascem dentro do nosso sistema familiar. Se originaram das dinâmicas familiares vividas pelos nossos antepassados vivos ou mortos, onde houve o desrespeito às ordens do amor, pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Tem aqui no canal a explicação dessas 3 leis, é só ver em leis sistêmicas. É preciso termos o entendimento de que tudo o que poderá gerar consequências no seio do nosso sistema familiar é denominado de dinâmicas familiares ocultos. São ocultas porque as ressonâncias criadas atuarão de formas ocultas nos descendentes em um primeiro momento. Essas causas ocultas são assumidas na alma sistêmica de uma criança em sua primeira infância, através de uma ressonância que traz emaranhados, intrincamentos e identificações. Desta forma, toda a solução ao processo de cura individual daqueles que possuem uma vida pesada passa primeiro por trazer à luz as causas ocultas, a fim de que possam ser criados processos de curas coletivas familiares. Em consequência, possa também ser contemplada a cura individual da pessoa, o cliente, que busca ajuda, seja psicológica ou física. Isso é feito quando olhamos para a criança interior através da sua alma sistêmica. Desta forma, é de vital importância para o tratamento terapêutico que possamos trazer à luz as causas ocultas que chegaram à nossa primeira infância. Na visão familiar sistêmica, a primeira infância começa no momento da concepção, passando pelo período de gestação e se estendendo até o final da adolescência. Capítulo 2. Acolhimento da nossa criança interior. Todos nós devemos acolher e tratar a nossa criança interior, pois, se bem cuidada, ela nos oferece saúde, criatividade, espontaneidade e alegria de viver. Todos mantemos uma criança dentro de nós e que, quando nos conectamos com ela, de forma amorosa, abrimos um caminho para sermos autênticos em nossa vida. Muitas vezes a nossa criança tem cicatrizes, feridas e necessidades insatisfeitas na nossa infância, registradas em nossa alma sistêmica que arrastamos para a nossa vida adulta presente. As feridas do não, sou suficiente bom ou preciso de validação e reconhecimento reabre-se a cada vínculo significativo, especialmente em nosso relacionamento de casal. Quem vai se relacionar normalmente nas relações é a nossa parte infantil com a parte infantil do outro. É essa criança interior, em muitos casos. E se ela não foi tratada e curada e olhada, todas as suas vivências lá da infância vão reverberar com a da outra pessoa. Por isso os conflitos, os atritos nas relações que estão trazendo as nossas dores de alma, abandono, rejeição, culpa, ressentimento, ódio, injustiça, a traição, as feridas de traição, da humilhação. O que ficou aberto por resolver ficará esperando por ser encerrado e solucionado. Assim, o que ficou aberto faz presente recriando realidades parecidas à dor original, especialmente nos vínculos de maior intimidade que são os relacionamentos de casal. Quanto menos aspectos aceito em mim, menos os aceitarei em outra pessoa. Em consequência, fragmento-me e excluo-me da sociedade. Para atender a nossa criança, precisamos mergulhar nas emoções, priorizar aquelas que mais trazem angústia, assim, quando atendemos às nossas necessidades, possibilitamos integrar as polaridades e, a partir desse momento, começamos a caminhar com mais leveza na vida. Precisamos ser conscientes das nossas feridas, por isso,
nos ajuda a crescer. Ao curarmos as nossas feridas originais, possibilitaremos ressignificar o nosso passado, desfrutando do presente e transformando o nosso futuro. É necessário estarmos no momento presente na postura de adulto para cuidarmos da nossa criança ferida. A criança ferida aparecerá na vida adulta através de condutas mal adaptadas aos relacionamentos. Capítulo 3. O medo irreal de não pertencer. Logo após a concepção, algumas almas sistêmicas de futuras crianças desenvolvem o medo irreal de não pertencer a seu sistema familiar. Bert nos ensinou que isto é uma impossibilidade, pois todos pertencem, inclusive os excluídos. O sacrifício daqueles que chegaram por último. Trata-se de um sistema de regulação do próprio sistema familiar, a fim de buscar sempre o equilíbrio. Isso está relacionado com a primeira e a segunda lei sistêmica, pertencimento e hierarquia. Desta forma, aqueles que chegaram por último, os descendentes, deverão se sacrificar por aqueles que chegaram antes, a fim de que não haja mais sentimento de culpa e raiva, atuando no sistema. Assim estará sendo restabelecido o equilíbrio do sistema. Como já foi colocado anteriormente, é muito importante olhar para a lei sistêmica no atendimento familiar sistêmico, sobre a ótica desses dois sentimentos, a culpa e a raiva, pois é isto que permeia as almas sistêmicas. Assim, o atendimento familiar sistêmico pode ser considerado principalmente como sendo uma terapia de almas sistêmicas, antes de ser uma terapia voltada exclusivamente para o aspecto da mente humana. Alma sistêmica, dinâmica de culpa e raiva. Clientes, diversos outros sentimentos e posturas derivadas de culpa e raiva. Os clientes trazem suas queixas, dores e doenças, onde apresentarão, além da raiva e culpa, diversos outros sentimentos e posturas derivadas desses, tais como medo, soberba, arrogância, insegurança, procrastinação, insucesso, tristeza, autopunição, autossabotagem, baixa autoestima, mágoa, etc. Capítulo 4. A necessidade de aceitação. À medida que crescemos, perdemos nossa harmonia, pois começamos a não ouvir mais as nossas necessidades, nos adaptando ao meio social. Isso ocorre porque todos temos uma necessidade superior, precisamos ser amados e aceitos. E essa necessidade é fundamental quando somos crianças. Assim surge na alma sistêmica da criança a necessidade também irreal de provar a todas as almas do seu sistema familiar que ela também pertence e precisa ser aceita. E para isso, a alma sistêmica da criança começa a copiar e imitar padrões, comportamentos e posturas daquelas almas sistêmicas que ela conhece que estão no nosso sistema há mais tempo. Contudo, a alma sistêmica da criança só conhece aquelas outras almas que estão há mais tempo na sua zona, que é a da exclusão. O sistema familiar é autogerado e possui duas zonas. A primeira zona é chamada de zona das almas privilegiadas, que já estão livres de sentimentos de culpa e de raiva. E já que todos pertencem, inclusive os excluídos, existe também a segunda zona da periferia, denominada de zona de exclusão. Nessa zona de exclusão estão alocadas todas as almas sistêmicas daqueles não reconhecidos ou excluídos da nossa família, sejam algumas almas vivas ou mortas, com toda a sua diversidade de tipos, excluídos, excluidores, perpetradores e as vítimas. Zona da exclusão. Toda alma sistêmica de uma criança viva a partir do seu nascimento até os seus 12 anos ficará alocada na zona da exclusão. Quando a criança completar 13 anos, ela será considerada um pré-adulto ou adolescente. A partir dos 13 anos, a alma sistêmica do pré-adolescente e desse pré-adulto terá permissão de se alocar-se na primeira zona dos privilegiados, desde que ela não possa e não possua qualquer tipo de culpa ou raiva. Com a presença do medo irreal de não pertencer, algumas almas sistêmicas de criança começam a chamar a atenção de todos, pois querem ser aceitas. E para provar que pertencem, começam a imitar o comportamento daqueles que estão com ela na segunda zona há mais tempo, ou seja, os excluídos. Visto que ela ainda não conhece a outra zona, ou seja, dos privilegiados. As almas dos excluídos, com suas diversidades, só apresentarão um tipo de postura, que é a de se sacrificar de forma inútil, com muito sentimento de raiva e culpa.
A partir dessa dinâmica de conviver, copiar e se contaminar a fim de que possam ser aceitas e pertencentes, começa a se perpetrar em um sistema familiar as repetições de diversos tipos de exclusões com seus dramas característicos. Assim, por exemplo, numa família que tem um doente mental, não haverá somente ele, haverá também outros e assim sucessivamente com outros tipos de exclusões. Podemos deduzir que tudo o que é pesado na vida de uma pessoa são dinâmicas de imitação trazidas pela alma sistêmica da criança em sua primeira infância, pois tem necessidade de se afirmar e ser aceita, o pertencimento. Isso começa no momento da concepção, atua no período de feto e geralmente se prolonga até o final da adolescência. Em consequência, isto gerará na vida de uma pessoa doenças, fracassos, conflitos, sentimentos de raiva, culpa, medo, escassez e etc. Além de mortes trágicas que poderão aparecer em diferentes momentos da vida. Gente, das pessoas que eu normalmente já sigo e conheço, e que elas já estão no nível financeiro, tudo com evolução, facilidade, olha, não tem uma delas que não fez a constelação. Elas podem não dizer para você, mas não existe pessoa que não teve que tomar a sua família, olhar para a sua base e seu sistema familiar. Porque na grande maioria, lógico, as pessoas querem vender seus cursos, os seus trabalhos, e elas não vão dizer todo o processo que elas constantemente estão fazendo no processo de evolução. Diariamente nós temos que estar evoluindo, crescendo, tomando as dores da família, liberando os traumas, resignificando, harmonizando para que você possa fluir na vida e ter a força ancestral e honrar e viver tudo aquilo que eles não puderam viver. Então, quando a pessoa ainda ela não escolhe fazer um processo terapêutico, é porque ela está ainda na posição infantil. Precisa sair da mentalidade infantil para vir para a mente adulta e madura. E se você escolhe fazer um atendimento comigo, vá lá no meu Instagram. Em alguns casos eu estou deixando até o telefone, mas Instagram, margoliveira.dnb. Segue a figura ilustrativa do sistema familiar com a primeira zona dos privilegiados e a segunda zona dos excluídos, e a dinâmica das almas sistêmicas das crianças que possuem o medo irreal de não pertencimento. Então, a primeira zona, bem no centro, dos privilegiados, e em volta, as zonas dos excluídos, contaminados, que imitaram o comportamento dos excluídos, a fim de serem aceitos, medo irreal de não pertencer, almas das crianças que não completaram ainda, que completaram 13 anos, sem se contaminarem com raiva, que elas estão felizes, leves e livres, e é a segunda zona da exclusão. Agora, a página 141, capítulo 5. Os 3 estados buscados pela alma sistêmica da criança. Os conhecimentos da análise transacional serviram de fundamentação, porém foram adaptados e simplificados a fim de compor todo o conhecimento que será importante no trabalho em consultório do ajudador familiar sistêmico. Desta forma, existem 3 estados buscados pela alma sistêmica: o estado adulto, o estado infantil e o estado do grande. O estado infantil. Para que a alma da criança tenha sucesso na necessidade de ser aceita, ela vai buscar para si própria aquilo que a análise transacional denominou de estado infantil. Nesse estado, ela toma posse de uma das suas diversas posturas de criança, que esse estado infantil disponibiliza, e veremos adiante. O estado do grande. No estado do grande, ela imita as posturas de alguém importante na sua família e que exerceu influência sobre ela, quando a mesma era uma criança, tais como pais, tio, avós, etc. Esse estado também apresenta diversas posturas, que também serão assumidas pela alma sistêmica da criança e que, em consequência, criarão em sua vida posturas distintas na forma em que ela se relacionará com outras pessoas, principalmente na fase adulta. O estado adulto. Esse é o estado onde não há planejamento, cobranças ou expectativas de nada. Simplesmente a vida flui de forma harmoniosa. A alma sistêmica segue o fluxo e isso se reflete na forma positiva na vida de uma pessoa. Esse estado irá propiciar os processos de cura, pois a forma de cura sempre estará com o cliente, desde que ele se coloque nesse estado adulto. Todos os estados, com suas diversas posturas e que são vividos pelas almas sistêmicas, irão influenciar na vida do cliente. Por isso, foi afirmado que o trabalho do ajudador familiar sistêmico, antes de mais nada, trata-se de uma terapia de almas, onde se procura trazer à luz as causas ocultas,
para que soluções e processos de cura sejam criados. Um dos aspectos buscados no tratamento é levar a alma sistêmica do cliente a ir para o estado adulto, possibilitando que ocorram as reconciliações que geram as curas. Já quando uma pessoa busca ajuda terapêutica, geralmente ela está no estado infantil ou no estado do grande, e que em muitos casos se reflete como sendo também uma postura de vítima. Estado adulto, força de cura do cliente, segue com fluência na vida. Estado infantil, postura de criança, doenças, fracassos e conflitos. Estado do grande, postura de imitações, doenças, fracassos e conflitos. Eu posso perceber que na minha vida eu tive muito o estado do grande. Eu imitava muito a postura realmente de mãe e outras pessoas da família. Mas essa é uma outra parte bem importante. Dentro do trabalho que nós fazemos terapêutico, se eu não sair dessa postura infantil realmente de crítica à família e não aceitar a vida como ela é, eu fico sempre na postura de julgador. E julgador, eu quero sempre que as pessoas se retratem e que a vida mude como se fosse um passe de mágica, só que eu não enxergo o quanto que eu tô com a minha alma ferida, sofrida, o quanto eu tô nessa postura de aceitar a vida como ela é, resignificar, assumir a responsabilidade e vir para a postura adulta, madura, aí a vida se transforma. Mesmo as posturas encontradas no estado do grande, a qual uma pessoa pode estar vinculada, foi precedida por alguma postura encontrada no estado infantil. Destarte, quando o cliente, com a ajuda da terapia familiar sistêmica, se coloca como adulto, ele terá condições de assumir a sua parcela de responsabilidade pelos atos praticados e sofridos. Também assumirá o dever de reparar danos causados a terceiros e, em consequência, deixará de ser uma vítima ou agressor, dissolvendo os sentimentos de culpa e raiva. Página 144, capítulo 6. Principais posturas de criança e principais posturas imitativas. Identificando-se primeiramente qual a postura da criança encontrada no estado infantil, a qual a alma sistêmica do cliente está vinculada, ficará mais fácil para o ajudador familiar sistêmico desenvolver todo o tratamento, ajudando o seu cliente a vir para a postura de adulto. A força de cura sempre estará com o cliente e para isso ele precisa ser ajudado a vir para o estado adulto. Postura de criança. As principais posturas de criança presente no estado infantil são as posturas que começam na alma sistêmica de criança. Essas posturas de criança atuarão de forma inconsciente através das escolhas da vida e das dinâmicas que ocorrerão nos relacionamentos vividos principalmente na fase adulta da vida. O ajudador familiar sistêmico, ao identificar algumas dessas posturas presentes em seu cliente, poderá melhor conduzir o processo de terapia, esclarecendo que uma pessoa poderá estar vivenciando mais de uma postura ao mesmo tempo. Ao saber, temos a seguinte postura de crianças encontradas no estado infantil. Postura de vítima. Sempre existe alguém a prejudicá-la. Sempre sofre bullying e humilhações. Conforme as queixas trazidas, sempre se relaciona com perpetradores. Ou seja, existe sempre um algoz. Postura emotiva. Sempre está com dores emocionais, doenças psicossomáticas, sofrimentos e provocações a serem superadas, pois nada na vida é fácil. A vida é um calvário. Alia-se aquela pessoa que sempre reclama da vida. Postura de machucada. Como uma criança que caiu no chão e não se machucou, mas que quer chamar a atenção com muito choro. Procura validação e reconhecimento de todos. Alega que isto nunca ocorre, pois sempre é injustiçado. A ferida da criança aqui da injustiça. Geralmente não tomou a mãe e apresenta muita emotividade com choros e lágrimas. Postura de rebelde, revolucionária e contrária ao status quo. Não aceita nenhuma forma de autoridade. Sempre defende a sua forma de ver o mundo, como um revolucionário que defende sua ideologia. Se esta postura foi tomada por uma mulher, além de rejeitar qualquer tipo de autoridade, principalmente aquelas advindas dos homens, ainda poderá procurar seu pai de forma inconsciente em seus relacionamentos afetivos. Esta postura nasceu de diversas dinâmicas que ocorrem na infância. Entre elas está a de não ter tomado a força do masculino que vem do pai.
Muitas mulheres ainda apresentarão fisicamente o ombro grande, onde a biologia tenta suprir a falta do masculino do pai. Postura de super-herói ou salvador. Salvador dos pais, seja para resolver o conflito de casal, vividos por eles ou curá-los das doenças graves. Posteriormente, percebe que não conseguiu resolver nada e nem salvar. A partir daí se sente culpada e entra na compensação arcaica, trazendo para si uma doença mental ou física, além de fracassos e conflitos que ocorreram nos relacionamentos. Como um super-herói que sempre escolhe ficar do lado da humanidade contra os vilões, a criança que assume esta postura escolherá ficar ao lado da sua mãe ou do seu pai, consequentemente ficará contra o outro. Isso é feito na tentativa de resolver os conflitos vividos pelos pais, onde a criança vê aquele genitor ou genitora que rejeitou com os olhos daquele ao qual se aliou. A consequência dessa pesada preterição por um dos pais será não conseguir tomar a força daquele que ela rejeitou e excluiu. Assim, abrirá espaço para ter depressão, doenças biológicas, doenças mentais, vícios, fracassos, conflitos nos seus relacionamentos, falta de coragem, falta de prosperidade, dificuldade em ter filhos, dificuldade em ir para a vida, tudo isso a depender de quem ela rejeitou. Na visão familiar sistêmica, a causa oculta da depressão sempre será a rejeição de um dos pais ou ambos, acompanhadas de outras dinâmicas. Não tomou o pai, depressão, doenças mentais, vícios, falta de coragem de ir para a vida. Não tomou a mãe, depressão, doenças físicas, falta de prosperidade, fertilidade, abundância e sucesso. Postura birrenta. Como uma criança onde tudo precisa ser do seu jeito, caso contrário não brinca mais, geralmente não sabe se relacionar bem com outras pessoas. Exige que o parceiro ou que a parceira aceite seus defeitos, mas não aceita o do outro. Muitas vezes acaba se isolando ou se colocando como vítima. Postura de culpada. Essa postura traz um leque de dinâmicas distintas que precisam ser identificadas de acordo com as queixas trazidas para tratamento. Assim, geralmente se sente culpada por tudo de ruim que acontece com os membros da família. O mundo foi criado para que possa vivenciar suas culpas. Geralmente, isto teve origem quando da gravidez de risco e após o seu nascimento, onde a sua mãe teve que ficar internada devido a complicações decorrentes do parto. Em sua alma sistêmica, ela se sente eternamente usada e acusada da tentativa de homicídio da própria mãe. Muitas vezes, esta postura também traz necessidade de ser validada pela mãe, de ter aprovação prévia dela em tudo que for fazer na vida. Outra dinâmica possível vinda desta postura é de sentir traída e assim tende a não confiar em outras pessoas. É importante que, de acordo com a anamnese e análise familiar sistêmica, o ajudador possa identificar quais dinâmicas estão atuando no cliente que possui essa postura de culpada. Postura da missão. Quando da morte de um dos seus pais na infância, a alma sistêmica da criança faz um juramento que continuará a missão pertencente a um dos seus pais que morreu. Isso ocorre geralmente na escolha da religião como sendo uma missão de vida ou na escolha da profissão. Na visão familiar sistêmica, entende-se por missão de vida algo que é pesado e muitas vezes não queremos fazer, pois exigirá um sacrifício extremo. Já o propósito de vida nos conecta ao nosso holograma e nos faz pleno na vida. Só a postura de adulto nos conecta ao nosso propósito de vida. Postura de justiceiro. Promete em sua alma sistêmica que irá justiçar a morte de um dos seus pais. Isto ocorre muitas vezes em casos de assassinatos, que também refletirá na escolha de diversas profissões relacionadas à área de segurança pública e da justiça. Postura de curador. Promete em sua alma sistêmica que encontrará a cura da doença que ceifou a vida de um dos seus pais. Geralmente escolherá uma profissão na área de saúde ou mesmo uma religião, onde sinta-se um instrumento de cura e livramentos. Posturas imitativas, página 147.
A seguir estaremos descrevendo as principais posturas imitativas encontradas no estado do grande e que são buscadas pela criança. Nessa postura de imitação, o cliente primeiramente vive em si uma postura de criança e logo em seguida busca uma postura imitativa. Assim, muitas vezes de forma inconsciente, acaba imitando a postura de um familiar, que durante a sua infância, além de grande, tinha sobre ela muita influência. Posturas imitativas encontradas no estado do grande. Primeira postura, crítica. Extremamente crítico se as coisas não foram feitas da sua maneira. Isso teve início quando, na infância, a criança foi muito criticada por alguém grande da sua família. Postura hipócrita. Sempre possui soluções para tudo e para todos, mas não as aplica em sua vida. Isto começou na infância como uma convivência da criança com alguém grande que sempre apresentava caminhos e soluções para tudo, porém não o seguia em sua própria vida, ou seja, um sábio de sabedoria vazia. Faça o que eu mando você fazer. Postura extremamente negativa com incidência de doenças. Sempre possui medo, depressão e outras doenças mentais. Baixa autoestima, sentimento de não merecimento e escassez. Isso se deu início quando a criança conviveu com algum grande e que possui os mesmos sentimentos, posturas e doenças, pois acreditava que a vida era sofrimento e provações. Em alguns casos, rejeita a mãe ou o pai, não querendo ser igual a elas. E isso é uma impossibilidade, pois somos prosseguimento dos nossos pais. Assim, tudo que rejeitamos e excluímos vem mais forte em nossa vida no seu aspecto negativo. Postura de controlador. Essa postura é mais complexa e exigirá do ajudador muita perspicácia para identificá-la, pois ela possui múltiplas variantes e características também encontradas em diversas posturas de criança. Essa postura nasce geralmente do convívio com a mãe, que foi grande, que a influenciou na infância. Essa postura de controlador não está ligada à imitação simples de uma postura influenciada pela mãe, mas sim de uma imitação pela rejeição. E rejeição é você não se sentir aceito pelo meio e não ter a atenção e o olhar e a conexão emocional com essa mãe. Embora tenha tomado parcialmente a força do feminino de sua mãe, também a rejeitou naquelas posturas negativas apresentadas através de doenças mentais como a depressão. Geralmente a mãe foi uma pessoa fraca na vida, com um longo histórico médico de depressão. Embora procura-se ser uma boa mãe, também possuía um egoísmo enorme, pois o centro do mundo sempre era ela e a sua dor. Em consequência, isso gerou muita raiva no filho em relação à sua mãe. As consequências de estar preso a esta postura de controlador é ser uma pessoa calculista, fria, dissimulada, procurando parecer simpática com todos e sempre tentando exercer o controle sobre a vida daqueles que se relacionam com ela de maneira mais próxima. Em verdade, todas essas subposturas apresentadas é uma tentativa de esconder uma grande dor emocional, nascida de um trauma permanente infantil que foi conviver durante toda a sua infância com uma mãe extremamente depressiva e egoísta. A pessoa que possui esse tipo de postura não se permite abrir mão de qualquer aspecto da sua vida, pois não aceita ser controlada. Assim, a postura de controladora é uma postura imitativa, derivada indiretamente pela rejeição da mãe, o grande, no aspecto da fraqueza e das dores mentais, a depressão, apresentadas por sua genitora. Há casos que a rejeição se estende também para toda a rama materna, antepassados da mãe. E quando rejeitamos nossos antepassados, ficamos sujeitos a desenvolver uma doença autoimune. Se é um filho que possui a postura de controlador, ele sentirá que precisará cuidar da sua mãe durante toda a vida. Isso significa um sentimento inconsciente de substituir o seu pai no papel de marido da sua mãe. É óbvio que essa dinâmica será pesada, irá influenciar negativamente seus relacionamentos afetivos, que ele vai ficar sendo o filhinho da mamãe. E o filhinho da mamãe, ele não consegue estabelecer relacionamentos saudáveis. Até mesmo aquela postura de precisar sempre ter atenção e ser sedutor e entender o máximo das mulheres, mas como ele não tomou a força do pai, não constitui um relacionamento saudável. Caso esteja a filha que possui a postura de controladora, ela sairá do seu lugar de força
de filha e passará a ter atitudes de mãe da própria mãe, e isso também será muito pesado para ela. Quem deseja controlar é porque possui muita insegurança, e quem tem muita insegurança é porque tem medo velado. E aquele que possui medo significa que não tomou plenamente a força do masculino que vem do seu pai. Assim, o controlador toma parcialmente a força da sua mãe, rejeitando-a nos aspectos negativos da fraqueza e da doença mental. Contudo, não consegue também tomar plenamente a força do seu pai, devido a algum movimento interrompido, como por exemplo a morte precoce do pai, ou o fim do casamento dos seus pais, onde o pai não esteve mais presente. O sentimento de medo poderá também ter nascido na primeira fase da infância, provocado por um trauma ocorrido. Esse trauma pode ser um desejo que a mãe teve de abortar o feto, pois durante a gestação ela já estava sofrendo de depressão. Assim, o futuro controlador, junto do seu desejo de exercer o controle, também terá a necessidade de ser reconhecido, enaltecido e validado por todos. O controlador geralmente possui desejo de fugir de sua mãe na fase adulta da vida. Assim sendo, nas suas escolhas de vida, procurará geralmente residir longe dela, na tentativa de sentir-se livre dos cuidados excessivos que precisa ter com a mãe. Desta forma, se relacionará melhor com a mãe à distância do que pessoalmente mais próximo. Como foi notado, há inúmeras dinâmicas geradoras dessas posturas de controlador, e a sua identificação sempre passa por um olhar mais aguçado para uma mãe fraca, depressiva e egoísta. Parte 5. O propósito é ajudar e transformar vidas. Capítulo 1. Mentoria Sistêmica de Vidas. O Instituto de Visão na Sistêmica Namaskar tem o propósito de ajudar e transformar vidas em todas as suas atividades. A Mentoria Sistêmica de Vidas é a denominação do trabalho terapêutico de ajuda familiar sistêmica em nível avançado, expertise realizado junto ao Instituto de Visão Sistêmica Namaskar. Foi idealizado por mim, professor Euclides de Almeida da Silva, e pela professora Juliana Vargas, nesta forma de terapêutica avançada, pois há necessidade de ter prévio e amplo conhecimento de 3 métodos de atendimentos terapêuticos, a saber, a parapsicologia sistêmica, a biosistêmica e a constelação familiar sistêmica no atendimento individual em consultório. Na mentoria sistêmica de vidas, toda a vida do cliente é vista de maneira ampla e integral, através de seus relacionamentos, onde houveram desrespeitos às ordens do amor, impedindo em consequência que houvesse o fluxo do amor. Nesse trabalho que nos traz imensa satisfação, pois o propósito é servir a vida, temos testemunhado centenas de clientes que vivenciam um processo de libertação de amarras sistêmicas ou programações ocultas, também reconhecidas como emaranhados, identificações e intrincamentos. Em consequência, a partir de uma postura um pouco mais adulta, o cliente começa a seguir os mandamentos projetados pelo seu holograma. Frisando que nessa expertise o foco é o cliente e em tudo que é trazido em relação às suas queixas, mas a visão é ampliada para todo o sistema familiar. Desta forma, com foco no cliente, o objetivo é que ele possa ter mais fluência, saúde, harmonia e felicidade em sua vida. Já com a visão ampliada de todo o sistema familiar, o objetivo é alcançar uma grande cura coletiva e, em consequência, também contemplará a cura individual do cliente. Nesse trabalho, a força de cura sempre estará com o cliente, sendo o profissional de terapia um simples ajudador restrito ao seu lugar de força. Em realidade, nos colocamos a serviço do sistema familiar do cliente através da fenomenologia que chega em nosso corpo e das percepções sistêmicas, fenômeno paranormal, onde acessamos as informações fornecidas pelo campo informacional mórfico familiar, que se abre com a presença do cliente. Atualmente, muitos alunos do Instituto Namaskar começam a ser qualificados para poderem receber o título de especialista em mentoria sistêmica de vidas, visto que a exigência principal é ter informações nos 3 métodos terapêuticos citados. Capítulo 2. Parapsicologia sistêmica. A parapsicologia sistêmica é a evolução da antiga parapsicologia
parapsicologia clínica, criada em apoio à medicina oficial e tendo algumas de suas ferramentas terapêuticas já reconhecidas pelo SUS, como as práticas integrativas através de suas diversas portarias. Em decorrência da necessidade de criar soluções e processos de curas coletivas que contemplassem também o sistema familiar do cliente, foram-me chegando percepções que deram ensejo à criação de um novo método de terapia. A parapsicologia sistêmica teve como base a união harmoniosa das ferramentas utilizadas pela tradicional parapsicologia clínica, porém recriadas com uma nova abordagem familiar sistêmica, como foi o caso da hipnoterapia sistêmica. A parapsicologia sistêmica também foi fundamentada na estrutura anímico-analítica presente nas teses apresentadas pelas leis sistêmicas de Bert Helling. Desta forma, tive o privilégio de idealizar toda a teoria, tendo como apoio diversas teses científicas e filosóficas que contemplassem a abordagem terapêutica familiar sistêmica. Destacamos que as ferramentas terapêuticas recriadas também são inovadoras, a saber, a hipnoterapia sistêmica, regressões sistêmicas, reprogramação mental e anímica, terapia energética. A aplicação dessas ferramentas é feita através de um protocolo exclusivo denominado de imaginação criativa de cenários. A parapsicologia sistêmica não faz uso em seu protocolo de nenhum processo de terapia de vidas passadas. Existe o entendimento que qualquer fato que possa influenciar negativamente uma pessoa e que esteja proveniente de dinâmicas ocorridas em outras existências pretéritas fazem parte de uma programação mental inconsciente, existente na mente subconsciente. Assim, o protocolo utilizado pela parapsicologia sistêmica atuará nas programações ocultas, pois essas programações é que determinam como se dará as programações conscientes e inconscientes, fetais e de vidas passadas, contidas na mente subconsciente. Desta forma, para que isso possa ser efetivado, o foco estará na mente inconsciente do cliente, onde emanam as programações ocultas, ou seja, os emaranhados, os intrincamentos, as identificações. A parapsicologia sistêmica foi reconhecida pelo MEC, Ministério da Educação e da Cultura, para a formação em pós-graduação e aperfeiçoamento acadêmico junto à Faculdade FAPAG, que possui parceria com o Instituto de Visão Sistêmica Namaskar. A parapsicologia sistêmica será melhor abordada em outro livro específico. Capítulo 3. A biosistêmica. A biosistêmica é um método de atendimento terapêutico integrado pertencente à categoria de terapias integrativas e complementares. A biosistêmica possui como seu principal fundamento as leis sistêmicas desenvolvidas por Bert Helling, especificamente os conceitos de saúde sistêmica. Contudo, traz também em harmonia e com grande valia, mas de forma complementar, os conhecimentos das leis biológicas desenvolvidas pelo Dr. Hammer. A biosistêmica busca desvendar e compreender as diversas dinâmicas da alma sistêmica de uma pessoa, pertencente a um sistema familiar. Assim, as almas sistêmicas, por questões de fidelidade, lealdade e vínculo, buscam doenças e dinâmicas de fracassos e conflitos que irão atuar na vida dela e de muitos descendentes, visto que uma das funções de toda alma sistêmica é conduzir a vida da pessoa à qual ela está ligada. Com esse objetivo, a biosistêmica foi estruturada a fim de trazer à luz as causas ocultas das doenças, fracassos e conflitos que afligem uma pessoa. A compreensão principal é que as causas ocultas de tudo que acomete uma pessoa de forma pesada chega até ela através de ressonância limitantes nascidas nas dinâmicas familiares e que foram vivenciadas primeiramente pelos ancestrais vivos ou mortos. A partir daí, e dessas dinâmicas ancestrais pesadas, emanarão ressonâncias limitantes, dando origem às novas dinâmicas pesadas na vida de um descendente. Assim, uma dinâmica ancestral oculta levará a uma dinâmica pesada e atual, e que também gerará novas ressonâncias limitantes. Enquanto tudo isso não for visto com inclusões amorosas e processos de reconciliações e harmonizações, as ressonâncias limitantes continuarão seguindo em direção às futuras gerações dentro de um sistema familiar. Ancestrais vivos ou mortos, dinâmicas familiares, criam as causas ocultas, ressonâncias limitantes, atingem os descendentes, criam doenças, fracassos e conflitos, causas ocultas trazidas à luz, inclusões amorosas e reconciliações, são geradas soluções e processos de curas coletivas, trazendo soluções e curas individuais.
Assim, a biossistêmica tem seu foco e aprofundamento nas doenças físicas, comportamentais e emocionais, além dos fracassos e conflitos que ocorrem nos relacionamentos, procurando trazer à luz as causas ocultas em tudo isso, a fim de que as soluções e processos de curas coletivas sejam alcançados. Nessa terapia, procura-se desvendar primeiramente as dinâmicas da alma sistêmica do cliente, que ocorrem na primeira infância, para que as causas ocultas possam vir à luz. A biossistêmica foi desenvolvida e percebida por mim, professor Euclides de Almeida Silva, e pela professora Juliana Vargas, advindos dos nossos atendimentos terapêuticos realizados em conjunto e pelos conhecimentos já consagrados da saúde sistêmica e da medicina germânica. A formação em biossistêmica é oferecida exclusivamente pelo Instituto Namaskar em nível de qualificação profissional, de nível básico, em 4 encontros presenciais ou online ao vivo. Capítulo 4. A constelação familiar sistêmica no atendimento individual em consultório. A constelação familiar sistêmica realizada no atendimento individual em consultório consiste na utilização de exercícios sistêmicos, tomadas de consciência, com a utilização, quando necessário, de figuras de bonecos, além de outras dinâmicas sistêmicas. A constelação sistêmica individual realizada em consultório é um processo das novas constelações, onde o constelador deve seguir profundamente as orientações do seu guia interior. Esse tipo de constelação é feita exclusivamente com um constelador, terapeuta, e o seu cliente, onde ambos representarão papéis ligados ao tema trazido ou um fato não claramente elucidado, que se apresentou durante a terapia. Durante o processo, não se pode permitir nenhuma pergunta por parte do cliente, pois é preciso levado a um estado de percepção. A constelação individual permite trabalhar com pessoas que estão distantes da sua mãe e constantemente na postura infantil. É necessário que o constelador ajude o seu cliente a estar bem centrado a fim de que, em seguida, chegue para ambos as informações provenientes do campo informacional familiar do cliente. Para tanto, é necessário estar no estado alterado de percepção anímica. Autorrealização é o conhecimento percebido mediante o corpo, a mente e a alma de que somos como uma onipresença de Deus e de que não temos que orar para que Ele venha a nós, mas que a nossa onipresença de Deus é a nossa própria onipresença e de que somos parte dele agora, tal qual havermos sempre de ser, só que só precisamos é aperfeiçoar o nosso conhecimento. Paramahansa Yogananda. É difícil para muitos que querem ajudar deixar alguém à mercê de seu terrível e inevitável destino, sem se aproximar e intervir. A pessoa muitas vezes interfere porque ela não consegue se conter, não porque o outro esteja sofrendo. Bert Helling. Então essa é uma postura de Salvador. Estamos finalizando a leitura, o primeiro livro, e ainda ele diz aqui: toda evolução baseia-se em 3 impulsionadores: o pensamento criativo, a percepção e a necessidade de superação. À medida que evoluímos, também evoluímos na forma de fazer terapia, surgindo assim uma nova terapia, pois tudo está em permanente evolução. Em consonância, hoje percebemos que o campo informacional familiar morfogenético de um cliente de uma forma, porém, ele está hoje de uma forma, porém amanhã essa nossa percepção sistêmica evolui. Em consequência, mudará a forma que constelamos ou atendemos um cliente em consultório, visto que a percepção sistêmica é a verdade em movimento em plena evolução. Em realidade, trata-se de um diálogo perceptivo entre o profissional de ajuda familiar sistêmica com o campo informacional. A compreensão desse diálogo perceptivo, tão importante no trabalho do ajudador familiar sistêmico, só foi graças ao precursor da constelação familiar sistêmica, Bert Helling, que fez da sua vida uma constante fluência, alcançando em consequência níveis de consciências extraordinários. Gratidão a você estar me acompanhando. Espero que você esteja crescendo, até mesmo se você busca atendimento, busca ser assim como nós, auxiliadores e ajudadores nesse processo de transformação do ser humano, porque quanto mais você evolui e se desenvolve, mais a sua vida se transforma. Se inscreva, curta, aproveite todo o conteúdo do canal para você buscar entender que a vida é um grande presente e que você tem a escolha hoje
muitos potenciais e desenvolver todas as habilidades que o divino colocou dentro de você. Beijo de luz no seu coração.